E aí pessoal, tudo bem? Professor Diogo Explorador aqui mais uma vez. E hoje com a série... Vamos lá, calma aí, que dia é hoje? Quarta-feira. Quarta-feira é dia de quê? Dia de Aprenda Matemática do Absoluto Zero com o professor Diogo Explorador. Eu vou te pegar pela mão. Tu não sabe nada de matemática ou tem dificuldade? Eu vou te largar aqui ó, no ponto B, que é tu sabendo tudo de matemática fazendo várias questões. Duvida? Então se inscreve no canal e ativa as notificações que toda quarta-feira vai ter uma aula para tu ficar craque, tá bom? E se tu não acredita em mim, já vou passar aqui e mostrar as aulas desse módulo 1 e o que a gente já teve. A gente já teve 3 aulas. A primeira são os tipos de números e a reta numérica. A gente já discutiu os tipos de números, os conjuntos, onde eles se localizam na reta numérica. E foi uma boa aula para a gente começar, ter uma base do que são números, que é o que a gente vai trabalhar na matemática. Depois a gente teve a aula 2, os números positivos e negativos. Tivemos a aula 3 do valor absoluto, que a gente pode chamar de módulo. Hoje é a aula 4 de fatores e MDC, o máximo divisor comum. Quarta-feira que vem teremos aulas de múltiplos e MMC, na outra quarta frações e assim por diante durante esses 14 dias do módulo 1, beleza? Então, cara, se tu não se inscreveu no canal ou não acompanha os vídeos, pode acompanhar que eu te garanto que tu vai sair daqui afiadíssimo em matemática, beleza? Já vou passando aqui então, papo furado. Vamos para a aula. Fatores e o máximo divisor comum. A aula 4 de Diogo Explorador. Começando pela palavra fator. Tu sabe o que significa o termo fator? Se tu não sabe, ou não lembra, fatores, ou divisores, né, são a mesma coisa. São números inteiros que multiplicamos para formar outro inteiro. Como assim, Diogo? Não entendi. Vamos lá. Vamos pegar o 2 e o 3, por exemplo. O 2 e o 3 são fatores de 6. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Quanto é que é 2 vezes 3? É 6. 3 vezes 2 igual a 6. Qual é que é o significado de fator? Números inteiros que multiplicamos para formar outro inteiro. Isso é inteiro, isso é inteiro. Isso é inteiro, isso é inteiro. Então, ambos são fatores de 6. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 dá 6. Ah, tá confuso. Vou te dar outro exemplo. O 1 e o 6 também são fatores de 6. Por quê? 1 vezes 6 dá 6. E 6 vezes 1 dá 6. Logo, a gente pode dizer que os fatores de 6 vão ser o 1, o 2, o 3 e o 6. Porque esses números, multiplicados entre eles na ordem certa, vão dar o próprio 6. Ok? Então, os fatores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Beleza. Passando aqui. Temos um asterisco que diz, note que todo número tirando 1 é divisível por no mínimo 2 números. 1 e ele mesmo. Faltou o no mínimo aqui, mas é no mínimo. Por quê? Deixa eu te mostrar vários números aqui. 8, 7, 11, 12 e 1. Ok? Os fatores de 8, a gente pode ver que são 1, porque 8 é dividido por 1. Logo, todos esses vão ser divisíveis por 1. Qualquer número, não importa o número que esteja aqui, vai ser divisível por 1. Pode testar. 10 dividido por 1 dá 10. Qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, a gente pode dividir qualquer número por 1. Logo, eu já vou colocando 1 em todos aqui, porque isso é bem fácil de observar. Agora, o 8 dá para dividir por 2? Dá. Por quê? 2 vezes 4 dá 8. Então, a gente já sabe que 2 é um fator e 4 é um fator também. Porque 2 vezes 4 dá 8 e 4 vezes 2 dá 8. E 8 é o último fator de 8. Então, temos 1, 2, 4 e 8. Por quê? 1 vezes 8 dá 8 e 8 vezes 1 dá 8. Beleza? Os fatores de 7. 1 é divisível por 2? Não é. Por 3? Não é. Não é divisível por nada. Apenas por 1 e ele mesmo. 7. O que a gente chama do número que só é divisível por 1 e ele mesmo? Número primo. Então, o 7 a gente vai falar que ele é um número primo. Ok? Número 11. Mesma coisa, só é divisível por 1 e ele mesmo. Ele é outro número primo. Temos o 12, que é divisível por 1. Dá para dividir por 2, porque 2 vezes 6 dá 12. Então, a gente pode colocar o 6 aqui. Ele é divisível por 3, porque 3 vezes 4 dá 12, assim como 4 vezes 3 dá 12, então 4 também é um fator, né? Um divisor.
E temos 3 vezes 4, 4 vezes 3, 2 vezes 6, 6 vezes 2. E que número vezes 1 dá 12? O 12. Então, no 12 a gente tem 1, 2, 3, 4, 6 e 12 como fatores. E o número 1, apenas 1. O que eu quero mostrar com isso? Vamos lá, asterisco. Note que todo número tirando 1 é divisível por 2 números no mínimo. O 1 e ele mesmo. Todos aqui são divisíveis por 1 e ele mesmo. Menos o 1, porque a gente está falando do 1. Então não pode ser 1 e ele mesmo, porque o 1 já é ele mesmo. Mas fica aí a regra para vocês, tá bom? Todo número é no mínimo divisível por 1 e ele mesmo. Se for divisível só por 1 e ele mesmo, esse número é primo. Se for divisível por mais, ele tem fatores. E mais fatores, né? E se ele é 1, ele é 1. Ele é divisível ou por 1 ou por ele mesmo, mas não dá para ser 1 e ele mesmo, que isso dá a ideia que são 2 fatores. E na verdade é só um 1 aqui. Beleza? Continuando nossa aula aqui, explicando o que é fator, agora eu vou ensinar para vocês como descobrir os fatores rapidamente, porque vocês viram que eu fiz meio de cabeça. Pode ser que vocês tenham tido um pouco de dificuldade, não, mas eu vim ensinar para vocês. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par, ou seja, ele tem que ser 0, 2, 4, 6, 8. Ele tem que ser um desses números ou terminar com esses números. Por exemplo, 40, 52, 64, 76, 88. Ele tem que terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6, ou com 8. Ou seja, tem que dar para dividir por 2. Esse é o conceito de fator, né? Divisibilidade. Vamos lá. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que resultar em um múltiplo de 3. Por exemplo, o 24. A gente sabe que 24 é um 2 e um 4. Se a gente fizer 2 mais 4, dá 6. E a gente sabe que 6 dividido por 3 dá 2. Logo, 24 é divisível por 3. Beleza? Vou pegar um número maior aqui. 729. 729. 7 mais 2 dá 9. E 9 mais 9 dá 18. 18 é divisível por 3? É, dá 6. Logo, 729 também é um número divisível por 3, tá bom? Não é que nem o 2, tu não pode olhar o último número, porque, por exemplo, o 13, termina com 3. Não, tem nada a ver. 13, aliás, é um número primo. Então, não olha o último dígito. Faz isso que eu falei de somar os algarismos e tem que ser um número múltiplo de 3. Continuando, temos para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Por quê? A gente tem 5, 10, 15, 20, 25, 30. Olha só, ele sempre termina em 5 ou 0, 5 ou 0, 5 ou 0. Então, esse é bem tranquilinho de fazer, é só olhar se termina com 5 ou 0. Para ser divisível por 7, se o dobro do seu último algarismo substituído do número sem o último algarismo for divisível por 7. Nossa senhora! Cara, esse aí é o mais difícil, vou ter que dizer. Por exemplo, 1645. O que tu teria que fazer? Tirar esse 5 e multiplicar por 2. Dá 10. Então, a gente teria 164 menos 10, que dá 154. Agora, a gente teria que fazer o mesmo processo. 4 vezes 2, 8. 15 menos 8 dá 7. 7 é divisível por 7? É, dá 1. Então, esse número é divisível por 7, beleza? Esse é o mais complicadinho e pode ser que a prova peça. Acho que não vai pedir, mas se pedir, vocês têm que estar preparados. Temos o 9, que nada mais é que 3 ao quadrado. Então, ele vai seguir a mesma regra do 3, só que o número tem que ser múltiplo de 9. Então, por exemplo, 29, lembra que dava 18? Esse número é divisível por 9. Então, daria 2. E a gente pode dizer que 729 é divisível tanto por 3 e por 9. Toda vez que ele for divisível por 9, ele vai ser divisível por 3. Mas nem toda vez que ele vai ser divisível por 3, ele vai ser divisível por 9. Por exemplo, o 6. O 6 é divisível por 3, mas não é por 9. Beleza? E por fim, temos o divisível por 10. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0, porque nós temos 10, 20, 30, 40, 50, e aí em diante, e sempre termina em 0. Beleza? Acho que os mais fáceis aqui são o 2, que é só saber se o número é par, o 5 e o 10. O 3 e o 9 são divertidinhos de fazer, e o 7 é
sei lá, uma aberração. Com todo respeito à palavra aberração. Quaisquer divisores que são os mesmos para dois números são chamados de divisores comuns. Aqui a gente entra, né, no máximo divisor comum. Vou explicar o que cada termo significa para vocês. A gente já viu o que significa fator e divisores, né? Agora a gente vai para comum. Comum é algo que tem comum entre duas pessoas, né? Por exemplo, eu e o Neymar. O que a gente tem em comum? A gente tem cabelo. Porque no futebol a gente não tem nada em comum. Ele é muito bom e eu sou muito ruim. Então, seguindo essa lógica, quais são os divisores de 12 e 18? Os de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O 18 é 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Mas, quais são os em comum? Nesse intervalo de 12 e o 18, a gente tem que 1, 2, 3 e 6 estão em comum. A gente pode observar aqui, ó. 1 está sempre em comum, né? 2, 3, o 4 não tem aqui embaixo, mas o 6 tem, o 9 não tem e o 12 e 18 não tem. Então, 1, 2, 3 e 6, beleza? A gente fala que 1, 2, 3 e 6 são os divisores comuns. E a partir disso, entre esses números, qual é o maior? Qual é o máximo? É o 6. E assim a gente encontrou o nosso máximo divisor comum. A gente pegou os divisores dos números, a gente viu quais eram os divisores comuns, e aí a gente pegou o maior deles, máximo divisor comum. Viu? Não é tão difícil. Se a gente aprender de onde vem esse nome, essa ideia, acaba que essa ideia acaba se tornando mais fácil, beleza? E aí eu venho trazer uma questão para vocês e como fazer na hora da prova, tá bom? Faça um MDC de 12, 18 e 30. Tu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Mas demoraria muito ter que fazer um por um. Por isso, existe uma forma para fazer o MDC, que é o seguinte: 12, 18 e 30. E faz uma barra, tá bom? Separa os números por vírgula e faz uma barra. Agora, ao invés de fazer um por um, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer todos juntos. Como assim? Por exemplo, a gente vai pegar os divisores do menor para o maior. 1, a gente sabe que divide todo mundo, então não tem por que começar pelo 1. Então vamos começar por 2. Coloco o 2 aqui e aí a gente vê. Todos são divisíveis por 2? Sim. 12 é divisível por 2 e ele dá 6. 18 é divisível por 2 e dá 9. 30 é divisível por 2 e dá 15. Beleza. E agora, algum desses é divisível por 2? Sim. O 6, a gente coloca um 2 aqui. Mas antes, nota que esse 2 dividiu os 3 aqui de cima. Então, vamos riscar ele e fazer um círculozinho, tá bom? 2. 6 dividido por 2 dá 3. 9 dividido por 2 não tem como, então dá 9. 15 dividido por 2 não tem como, dá 15. Dividiu todos? Não. Então a gente não faz um círculo. Agora, algum desses é divisível por 2? Não é. Lembra? Tem que ser par. Terminar em 0, 2, 4, 8, 6. Acho que é isso, né? Eu troquei 8 com 6. 6, 8. E nenhum desses segue essa regra. Então a gente vai para o próximo fator, que é o 3. Todos são divisíveis por 3? Vamos olhar? Sim. Algum deles é? Sim. Então tá, então a gente pode pôr o 3 aqui. E aí 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Todos são divisíveis por 3, a gente faz o círculo aqui. Agora a gente tem 1, 3 e 5. A gente pode ver que nenhum número aqui vai ser que divida todos. Por quê? Porque a gente já chegou no 1 aqui. Em tese, se a gente estivesse fazendo um MDC, né? No caso, a gente está fazendo um MDC, a gente, em tese, poderia parar aqui. Mas eu vou continuar só para mostrar para vocês que não faz diferença tu parar ou continuar quando tu chega no 1. Por quê? Porque agora a gente teria que chegar, botar um 3 aqui, e ele seria 3 dividido por 1. Opa, 3 dividido por 3, que vai dar 1, e teremos o 5, que não é divisível por 3. E aí, a gente vai ter o 5 aqui, para fechar 1, 1, e 5 dividido por 5 dá 1. Beleza? Então, se a gente tivesse parado aqui, não faria diferença, por quê? A gente só vai usar os números circulados. E aí a gente vai multiplicar eles. A gente vai ver que 2 vezes 3 é igual a 6. Logo, o MDC desses 3 números
é igual a 6. Esse é o maior divisor comum. Beleza? Por quê? Vamos olhar o 12 aqui. A gente falou que era 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 18 é divisível por 12? Não. Então, não pode ser esse aqui. Agora, 18 é divisível por 6. Então, esse aqui acaba se tornando maior. E 30 é divisível por 6. Então, esse aqui acaba sendo maior. Logo, não tem mistério. O MDC dessa conta aqui é 6. Provamos de várias maneiras diferentes, ok? De duas maneiras, né? Do jeito fácil e do jeito... do jeito prático e do jeito mais demorado, tá bom? Na hora da prova eu recomendo fazer esse jeito aqui, porque daí tu faz dos 3 ao mesmo tempo. Vou partir para a próxima questão. Essa era a questão fácil de MDC, mas agora nós temos uma questão... Opa! Me passei aqui. Questão difícil de MDC. E como fazer na hora da prova? Olha só essa questão. A direção do Colégio Militar do Rio de Janeiro contratou uma empresa com o objetivo de construir uma nova sala para o clube literário. A sala terá 3,36 metros de largura e 4 metros de comprimento. No piso, o pedreiro vai colocar peças de cerâmica quadradas do mesmo tamanho. Admitindo-se que não haverá perda de material, a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número... Bom, dei uma travada para ler aqui porque o texto é muito grande. Mas a lógica é o seguinte. Vamos lá. A menor quantidade dessas peças que ele vai usar. Diogo, se é a menor quantidade, como é que vai ser o máximo divisor comum? Porque máximo divisor comum, a gente está falando do tamanho. E pensa comigo. Quanto menos peças, maior a peça tem que ser. Concorda? Então... a gente está falando de máximo divisor comum do tamanho das peças. E como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe o seguinte, que a sala tem 3,36 metros de largura, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar para centímetros, 336, e 400, e fazer um MDC disso aí. Por quê? A gente vai ver o maior divisor comum entre os dois para a gente formar uma cerâmica quadrada, quadrado, ou seja, os dois lados têm que ser igual. Então, a gente vai ver qual é o maior valor possível para esse lado, fazendo o MDC desses dois tamanhos, né? Da largura e do comprimento. Então, vamos lá. Se a gente dividir por 2, a gente vai ter 168 aqui e 200. E a gente faz um círculozinho aqui. Dá para dividir de novo por 2, dá 84 e 100. E faz outro círculo aqui. Aqui dá 42 e 50. Desculpa, não botei 2 aqui. A gente circula aqui. Dá para fazer por 2 de novo, dá 21 e 25. Ok. Agora a gente poderia continuar. E aí teriam 3, daria 7 e 25. A gente poderia ter o 5, que daí daria 7 e 5. 5 de novo daria 1 e 7. E por 7 daria 1 e 1. Porém, vocês estão vendo que nenhum desses é comum aos dois. Então, o que nos interessa são esses números aqui. A gente vai ter que fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Então, o MDC é 16. Temos que o MDC é igual a 16. Então, a gente vai ter cerâmicas de 16 centímetros aqui e 16 centímetros aqui. Admitindo-se que não haverá perda de material, a menor quantidade dessas peças que ele vai usar para cobrir completamente o piso é um número. Vamos lá. A gente sabe que o MDC é 16, então a cerâmica vai ser 16 por 16. O que a gente vai ter que fazer? Pegar esse 336, que é a largura, e dividir por 16 para ver quantas cerâmicas serão necessárias para a largura. Pegar esse 400 e dividir por 16 para ver quantas cerâmicas serão necessárias para o comprimento. E aí fazer a multiplicação desses dois números. Ok? Então vamos lá. 336 dividido por 16. 336 dividido por 16, a gente pode reescrever assim, que é como o pessoal está mais habituado a ver.
A gente sabe que 16 vezes 2 dá 32. Então a gente tira e sobra 1. E baixa 16. Olha que surpresa! É 1 menos 16 igual a 0. Então a gente tem que na largura teremos 21 cerâmicas. E agora? No comprimento, como é que vai ser isso aí? A gente tem 400 dividido por 16. De novo, 2 dá 32. Sobra 8, abaixo 0. E a gente tem 5, que menos 80, 0. Então a gente tem 25 na largura. Nota que quando a gente estava fazendo o MDC, tinha um momento que não dava mais para dividir comumente entre os dois, né? Lembra que eu falei que a gente poderia continuar e não daria em nada? Se tu olhar bem, o número que a gente parou é 21 e 25. A partir dali não tem mais divisor comum. Então, se a gente tivesse essa visão, né, antes, a gente já teria que 21 e 25 eram os nossos números que a gente iria trabalhar, tá bom? Só tô mostrando que da onde eles vêm. Mas se tu fizer um MDC, de novo, né? Vou fazer aqui rapidinho. 3, 3, 6. Será que eu consigo voltar por aqui? Será? Acho que eu consigo, né? Vamos voltando aqui. Vamos voltando. Não, ele tem um limite. Beleza. Mas se tu fizer aqui 3, 3, 6 e 400, dava 2, 2, 2, 2, que dava 1, 6, 8, 200, 84, 100, 42, 50, 21 e 25. Ó, lembra que eu mostrei aqui? 21 e 25. Então, fica para o próximo exercício aí, caso seja um exercício parecido com esse. Esses números aqui nos dizem muita coisa, tá bom? Então tá, a gente sabe que no comprimento teremos 21 cerâmicas, na largura teremos 25. Basta a gente fazer 21 vezes 25, que teremos 5, 10, 0, 2, 4, ou seja, 525. E aí, multiplicando, né, a vertical pela horizontal, o que a gente tem? A gente tem a sala inteira. Então, para cobrir a sala inteira, nós precisaremos de 525 cerâmicas. Vamos para as alternativas, então? 525 é ímpar e menor que 500. Ímpar é que não é divisível por 2. Não é divisível por 2, tá certo. Mas é menor que 500? Não é 525. Então, isso aqui já tira a nossa alternativa A. É um múltiplo de 10. Lembra como é que é o múltiplo de 10? Tem que terminar com 0. Isso aqui termina com 5. Então, não é um múltiplo de 10. É maior que 570? Não é maior que 570. É igual a 525? É igual a 525. E é primo. Lembra qual é o significado de primo? Para ele ser primo, ele tem que ser divisível por 1 e ele mesmo, 525. Mas a gente sabe que 21 vezes 25 dá isso aqui. Então isso aqui dá para dividir por 21 e a resposta vai dar 25. E dá para dividir por 25 e a resposta vai dar 21. Então a gente sabe que ele não é primo, porque ele é fruto de uma multiplicação. E se ele é fruto de uma multiplicação entre dois inteiros, esses dois inteiros envolvidos são fatores, o que anula a condição de primo. Beleza? Então a resposta é D igual a 525. Essa é a questão difícil, demorou um pouquinho, mas completamos, tá bom? Se tu ficou até o final, foi guerreiro, quero te agradecer, muito obrigado por ter assistido. Essa série tá sendo bem legal de gravar, é meio difícil, né? Mas eu sei que a gente vai chegar lá juntos. Então, de novo, relembrando para seguir o meu canal, ativar as notificações e acompanhar as aulas que, se tu tiver um pouquinho de paciência e praticar um pouquinho todos os dias, tu vai ficar craque nisso e vai te destacar nas provas, no colégio, na faculdade ou em concursos, tá bom? Até mais, espero vocês no próximo vídeo, seja ele de questões, na segunda, na terça, na quinta ou na sexta, ou no próximo vídeo, aprendendo matemática do zero, quarta-feira que vem. Beleza? Até mais e fui!